Quando a dúvida lhe chegue maliciosa, indague ao amor qual a conduta a seguir. Quando a saudade avizinhasse tentando macerar-lhe o coração, refugie-se no amor e deixe que as recordações felizes duarize a noite em que você se encontra. Quando a aflição aturdir-lhe o íntimo, chame o amor, para que acalme a confiança predomine nas suas decisões. Quando a cólera acercar-se da sua emotividade, recorde-se do amor, e a suave balada de entendimento se lhe fará ouvida na acústica da alma. Só o amor possui o correto entendimento de todas as coisas e fala, em silêncio, a linguagem de todos os idiomas. Eros. Uma boa noite a todos e a todas. Sejamos mais uma vez bem-vindos a um domingo onde teremos uma palestra a nos orientar,
a nos passar informações valiosas, conhecimento, luz, que é uma boa base da nossa doutrina. Aos que nos acompanham também remotamente, sejam também bem-vindos para essa oportunidade. Para iniciar, eu vou pedir ao nosso amigo e irmão Reginaldo para fazer a prece de abertura. Por gentileza, Reginaldo. Vamos serenar os nossos corações. Neste momento, Senhor Jesus, te rogamos o amparo e a tua presença para darmos início, Mestre Jesus, a mais uma tarefa no domingo, Senhor Jesus. Rogando os benfeitores da casa, nos intui, Mestre Jesus, para sermos receptivos aos ensinamentos da noite de hoje. Senhor Jesus, Divino Mestre, te rogamos, Senhor, o amparo e a proteção a todos nós. O nosso palestrante na noite de hoje possa ser intuído pela espiritualidade maior a nos trazer, Mestre Jesus, todo o teu conhecimento, Senhor, para que possa o teu amor penetrar em nossos corações. Assim, Mestre Jesus, damos por início as tarefas da noite de hoje. Que a tua luz, a tua paz, a tua bênção, Mestre Jesus, esteja em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Muita paz, muita luz. Muito obrigado, Reginaldo. Sempre que a gente vai ter um palestrante, recomenda-se a gente falar alguma coisa sobre ele, né? Hoje quem vai palestrar para a gente é o meu nobre amigo Max Lânio Lacerda, e que é um trabalhador da causa espírita, palestrante e filho da dona Elza. Precisa mais alguma coisa? Tá bom, não tá? Olha que informação mais linda, né? Inclusive, temos irmãos de dona Elza aqui, né? Tem mais dois, né? Também fazendo aqui a presença. Não sei, são eles, não são? Ou eles não? São. Que coisa boa. A gente agradece muito. Então, hoje, o Marx vai apresentar para a gente o tema A Vida no Mundo Espiritual. Que toda paz habite você nesse momento, meu irmão, para que você possa trazer as informações que nós precisamos ouvir. Walter, troca então, troca. Alô, câmbio, mundo espiritual falando, estão ouvindo? O pessoal colocou, é porque eu estou em contato direto agora com o mundo espiritual, por isso é que eles colocam esse negócio diferente aqui, não se assustem, viu? Por favor. Bom, gente, brincadeiras à parte, esse é um assunto que nós trouxemos hoje, que somente de maneira clara, compreensível,
de maneira lúcida, lógica, racional, pôde ser trazido depois que a doutrina dos espíritos veio a lume. Sobretudo depois que Francisco Cândido Xavier, dando continuidade ao trabalho de Allan Kardec, trouxe-nos uma imensidade de obras que veio diretamente do mundo espiritual para traçar um roteiro seguro para nós, aqueles que também viemos do mundo espiritual e que para lá voltaremos, para que nos preparemos para esse retorno. E André Luiz foi o espírito principal que gastou um grande tempo da sua obra para nos ensinar sobre diversos temas e também sobre a vida no mundo espiritual. E apesar da doutrina espírita trazer isso de maneira lógica, de maneira em que o raciocínio participe, esse assunto não é um assunto novo, muito pelo contrário. Já estava na boca de Jesus quando ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Naquela época, Jesus não poderia falar tudo de maneira aberta, porque não seria ainda o momento para isso. Não haveria compreensão. Por isso ele várias vezes repetia: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. E aquela época, com o psiquismo humano ainda entrando numa fase nova da sua evolução na Terra, a compreensão ainda era muito limitada a poucos. Por isso, ele prometeu um consolador que viria mais tarde, quando tivéssemos dilatado o psiquismo coletivo dessa sociedade humana, trazer novos conhecimentos, novas explicações que tornassem compreensíveis suas palavras um tanto quanto ainda inacessíveis para a maior parte de nós. Quando ele disse isso, durante praticamente os 18 séculos posteriores a esta fala dele, ficou de maneira muito vaga a sua explicação. Foi preciso, então, que viesse a doutrina espírita, que é o consolador que ele prometeu, para tornar isso compreensível. Há um estudioso do espiritismo que se chama Martins Peralva, que gastou um grande tempo da sua vida estudando a obra de Emmanuel, e ele tem alguns livros em que ele trabalha as obras dele. Esse é um deles, em que ele titulou como Pensamento de Emmanuel. E nesse livro tem um capítulo que ele trata dessa fala de Jesus sustentado em Emmanuel. E ele diz que existem 3 possibilidades que estão em linha com o que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Os mundos que formam o universo, onde outras humanidades realizam a marcha evolutiva. Para todo canto que você olhar no universo, você vai ter vida. Não necessariamente das maneiras como nós temos a nossa aqui, mas a vida, no sentido psíquico, sim, estará espalhada por toda parte nas suas várias condições evolutivas. E todos os cantos do universo, todos sem exceção, são moradas de espíritos. E são os espíritos que, na verdade, conduzem o universo. O segundo são as diversas zonas espirituais, também chamadas esferas espirituais, superiores e inferiores no sentido vibratório. Então, quanto mais sutil a vibração, mais superior, quanto mais lenta e grosseira a vibração, mais inferior, que estão além das nossas fronteiras físicas, e a vida palpita nesses lugares com a mesma intensidade das metrópoles humanas. Só para lembrarmos de um fato curioso, quando André Luiz escreveu o primeiro livro chamado Nosso Lar, ele disse que lá em Nosso Lar existia mais de 1 milhão de habitantes. Anápolis ainda não chegou nisso. Dá para vocês terem uma ideia do quanto de espíritos habitavam ali. E um terceiro ponto que pode ser trazido à interpretação da fala de Jesus é os vários departamentos da mente, onde se demoram pensamentos e reações, dramas e tragédias, anseios e realidades do espírito. Nós que temos há algumas décadas habituado-nos a conversar com espíritos nas reuniões mediúnicas, nós temos encontrado muito desses dramas. Espíritos que estão vivendo parado no tempo. Eles estão no século XIX, alguns no século XVI, já encontramos espíritos no século IX.
que não conseguiam sair daquilo. Era um drama no qual eles estavam presos. E essas realidades estão vinculadas à monoideia da mente, que geralmente estão associadas a dramas, tragédias, que prenderam a pessoa naquele tempo. Ela parou, ela não consegue sair sozinha, precisa de ajuda. Mas hoje nós vamos tratar apenas da segunda interpretação, que foi o que André Luiz dedicou um enorme tempo da sua obra, que ele chamou não de zonas, mas de esferas inferiores e superiores. E para que a gente entenda essa lógica que André Luiz nos proporcionou, nós vamos construir aqui rapidamente um modelinho bem simples, mas que permite-nos entender isso de maneira racional. Aqui abaixo da linha inferior, nós chamamos de dimensão física. Todos nós que estamos encarnados estamos limitados por essa linha. Somente aqueles que têm mediunidade conseguem transcender essa linha em certas situações. Além dessa linha superior, estão todos nós que desencarnamos, que não temos mais nenhum vínculo com o corpo físico. Estamos vivendo como espíritos libertos. Kardec chamou isso de erradicidade, significando que ainda precisam voltar a encarnar, ainda não são livres completamente. E entre os dois espaços, existe o que se chama de transição, tanto na hora de vir, quanto na hora de voltar. Na hora de vir é bem notório, porque a gente guarda isso na feitura de um corpo durante cerca de 9 meses no ventre de uma mãe. A hora de voltar, geralmente, pode ser de forma lenta ou pode ser de forma súbita. Mas o fato é que quando voltamos, nós devolvemos a matéria que nós nos emprestamos para formar o corpo, que usaríamos nesse período encarnatório, e essa matéria volta para de onde ela veio, para a Terra, como foi dito na Escritura. Do pó viestes, para o pó voltará. Isso para o corpo, não para o espírito. Então esse retorno à pátria espiritual é comum a cada um de nós. Se tem uma coisa que você não pode ter dúvida, é de que você vai voltar. Quando você vai voltar, é bom que você tenha dúvida. Mas como você vai voltar, é importante que você pare para pensar. Porque nós não sabemos quando iremos. E se formos pegos de surpresa, como muitos são. Essa semana mesmo nós tivemos um caso de um amigo próximo que foi submetido aí a uma colocação de um marca-passo, teve 2 infartos e quase que foi. Graças à tecnologia, graças à ciência, ele está se recuperando, mas uma situação equivalente a essa pode acontecer com qualquer um e você pode estar numa posição em que não tenha socorro. E se você não tiver socorro, não terá como você permanecer aqui na Terra. Mas isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Agora, como é que eu estou me preparando para estar do lado de lá? E eu vou estar do lado de lá. Não tenhamos dúvida disso. Esta é a essência da nossa conversa hoje. Porque nós vamos compreender o que é o lado de lá. Porque o espírita já não discute mais se existe o lado de lá. Isso é coisa que já passou. O espírita discute, conversa, aprende sobre como é o lado de lá. Onde eu me estarei do lado de lá. O espírita, para ele, já é muito avançado essa compreensão. Não se limita mais em crer a vida após a morte. Isso já é coisa superada para um espírita que realmente estuda. Nós vamos falar, então, dessas habitações que André Luiz disse que em 1943 tinha 1 milhão de habitantes. Mais de 1 milhão de habitantes, a cidade que ele chamou de nosso lar. Existem esferas, como nós dissemos. As comunidades que são redimidas, que já estão redimidas, né? Elas não têm mais o que acertar contas com a consciência cósmica. Essas comunidades, elas já habitam zonas mais elevadas. Zonas em que elas não têm que fazer a necessidade de provar para ninguém, de ressarcir débitos. Essas criaturas, elas entram no rol daqueles que se tornam benfeitores da humanidade. E elas ajudam aqueles que ainda estão em caminhamento para as comunidades redimidas. Normalmente, Allan Kardec chama isso de espíritos de segunda ordem. Está lá no Livro dos Espíritos, entre a questão 100 e a questão 113, onde ele trata didaticamente disso. Ele classifica os espíritos em 3 grandes ordens, subdivididas em 10 classes. E os espíritos que estamos chamando aqui de elevados,
eles são os chamados por Kardec de bons espíritos. São espíritos de segunda ordem, muito poucos no nosso planeta ainda. Em faixas vibratórias mais ligadas à Terra, estacionam, estão parados, temporariamente, almas ainda vinculadas, presas às sensações, aquilo que sacia o bem-estar físico, o bem-estar íntimo do egoísmo, e estão ligados aos problemas da vida física. Desencarnam e continuam preocupados com a conta bancária, desencarnam e continuam preocupados com a herança, o que estão fazendo da herança dele. Pessoas que não se desvinculam, ilusoriamente acreditam que a vida é aqui e não lá. São esses, segundo o espírito do irmão Jacó, também pelo pseudônimo conhecido por Jacó, chamado Frederico Figner, no livro Voltei, 2/3 da humanidade são formados por esse tipo de espíritos. 67% de nós somos espíritos que estamos na condição da terceira ordem, espíritos que ainda não conseguem se desvincular das coisas materiais de maneira fácil. Existe um livro que se chama Cidade no Além. Foi uma obra especial, no meu ponto de vista, porque uma neta do nosso filho de Sacramento, ela se chama Ergorina Cunha, ela foi convidada por Chico Xavier para fazer um trabalho que não existia. Era um trabalho de um desdobramento controlado, e esse desdobramento em ela era levada a regiões do mundo espiritual, e lá ela recebia as orientações para poder trazer para a Terra e transformar isso num livro. E ela foi acompanhada pessoalmente, o pessoalmente entre aspas, por 2 espíritos importantes, um deles bem conhecido na nossa doutrina, que é André Luiz, e o outro Lúcio, que trabalhou nos bastidores junto com o Chico e com o André, e esses 2 espíritos trabalharam muito no acompanhamento da Ergorina. E a Ergorina trouxe então desenhos e uma escrita muito fácil que faz um resumo dos 13 livros de André Luiz que trata da vida do mundo espiritual. Mas não só um resumo, ela amplia, porque ela permite-nos enxergar a vida do lado de lá, estando do lado de cá, o que é uma coisa que não é habitual. E ela usou a mesma linguagem do seu tutor, André Luiz. Ela chamou de esferas. Esferas espirituais são dimensões vibracionais. Elas não estão necessariamente circuladas, como nós vamos apresentar aqui, de maneira que elas sejam daquele jeito tão certinho. Não. Elas vibram e elas alteram-se conforme as vibrações. E nós vamos ver um pouco disso. Ela tem esse desenho, que está na página 68 a 72 do livro que eu tenho em casa, e ela mostra aqui, desde o centro da Terra até a abóbada celeste, os limites internos e externos do nosso planeta. E ela chama de planeta Terra e seu interior aquilo que nós conhecemos na geologia como o núcleo interno, o núcleo externo, o manto, a crosta, e ela trata disso na sua obra, mesmo não sendo uma geóloga. Depois, o extremo oposto são as estrelas, são as abóbadas celestes, onde nós não temos mais a ligação gravitacional do nosso planeta. É aquele momento em que você vai com o satélite e se você não tiver uma propulsão, ele não volta para a Terra, a não ser que ele entre no campo de atração da Terra. A partir desse limite, você está fora dos limites vibracionais do planeta, ou gravitacionais. E ela trata entre esses 2 limites, onde terminam os limites da Terra e onde começam os limites da Terra. Esse é o nosso planeta, visto de um satélite. Essa é uma foto antiga que surpreendeu-nos muito, e dá para você ver a riqueza das nações pela quantidade de luzes emitidas. Você vê luzes emitidas em abundância, você está vendo cidades e países que aí são bem posicionados financeiramente. Vamos dar uma olhada nas visões dessas esferas. Ela fez esse outro desenho, que nós vamos examinar um pouquinho. Ela classificou o planeta Terra e seu interior, como nós vimos, e depois ela saiu dele e foi direto aqui para o umbral. E ela dividiu o umbral em 3 limites. Ela chamou de umbral denso, umbral médio e umbral propriamente dito, onde estaria em zona de transição, portanto não exatamente no umbral, a cidade que foi base para esse trabalho, a cidade Nosso Lar.
Aqui é preciso fazer um parênteses, porque na obra de Allan Kardec não existe essa palavra umbral. Você pode pesquisar todos os 32 livros que tem publicados, que você não vai encontrar essa palavra, porque Allan Kardec não a usou. Por que ele não a usou? Porque aquele momento, como foi dito pelo Espírito de verdade a ele, era o momento de trazer as bases da doutrina, que ela seria depois desdobrada ao seu tempo, como realmente foi numa figura magistral como a de nosso querido Chico Xavier, e uma pleide de espíritos absolutamente impressionantes que escreveram pelas mãos abençoadas dele. E lá, pela primeira vez, esse nome aparece. E o André Luiz é quem coloca esse nome na literatura espírita, que nós assimilamos com tranquilidade. Se a gente olhar a palavra umbral em termos do dicionário, umbral é aquele espaço entre que você está dentro de um lugar e vai passar para fora do outro. Pode ser debaixo de um portal, pode ser um lugar mais longo. Toda essa travessia que você faz de uma passagem para o outro lado, isso é chamado umbral, do ponto de vista da nossa interpretação literária. Porém, essa passagem, como ele está falando, ela pode ser, como eu disse, longa, e a pessoa permanecer como espírito lá por um tempo também longo até atravessá-la. E para atravessar, existem condições necessárias que o espírito deve deter para ele conseguir chegar do lado de lá, sem necessidade de ficar tanto tempo como o próprio André Luiz ficou, mais de 8 anos nessa região, sem saber onde estava e o que fazer para sair dali, uma situação extremamente dolorida. Depois desse umbral, aí sim nós entramos naquelas esferas onde nós todos deveríamos ir se cumpríssemos aquilo que Jesus nos convidou a fazer, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós fizéssemos isso de fato, e não só da boca para fora, mas de fato a gente vivesse isso, nenhum de nós precisaria nem mesmo conhecer o umbral, passaríamos como uma luz. Passaríamos pelo umbral? Passaríamos, mas nem reconheceríamos. Quando você passa numa velocidade tão alta, você nem consegue ver o que passou. Então você nem se daria conta da existência de umbral. E você já iria diretamente para a esfera que fosse associada à sua condição espiritual. A primeira esfera que aparece aqui como esfera elevada, a Ergorina chamou de artes em geral, ou cultural, ou ciência. Ou seja, aqueles espíritos que quando encarnam na Terra, trabalham devotados na ciência, um Carlos Chagas, por exemplo, que descobriu vacinas, que cuidou de vários aspectos da nossa questão de saúde, esses grandes nomes que aparecem na arte, esses grandes nomes que aparecem de forma geral na cultura, todos eles estão associados a essas esferas sem dúvida. Mas além dessa esfera, e mais sutil do que essa esfera, existe uma outra, que se chama amor fraternal universal. Não foi por acaso que o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Artes, cultura e ciência fala muito mais em sabedoria. E amor fala muito mais na essência de nosso ser. Esse é o campo para onde os grandes almas, aquelas que se devotaram para o próximo de fato, como o próprio Chico, como os nossos grandes nomes, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, o nosso Francisco de Assis, inestimável, inesquecível, todos eles, com certeza, quando desencarnam, aportam nessa esfera na qual eles se associam. E depois, uma esfera especial, que se chama diretriz do planeta. Ali só se reúnem espíritos de escol que tomam decisões sobre os futuros do planeta. Porque não acreditemos nós aqui que as coisas aconteçam ao léu. Tudo o que acontece, todos os movimentos, inclusive tectônicos, inclusive atmosféricos, todos eles estão associados a grandes decisões anteriores. Todos os rumos dessa nau chamada Terra está coordenado dentro de uma diretriz maior. E o diretor principal chama-se Jesus Cristo. É ele que decide de forma definitiva os destinos do planeta. E diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz que Jesus teria se reunido com outros Cristós, outros demiurgos, outros Jesuses dos outros planetas do nosso sistema solar por 2 vezes. A primeira quando foi formar o planeta e a segunda quando foi determinado a vinda dele propriamente dita ao planeta que ele formou, que ele foi responsável por conduzir. E esses encontros, provavelmente o segundo, pelo que descreve o nosso Emmanuel,
pode ter acontecido? Pode ter acontecido nessa esfera. E ele disse que um terceiro evento aconteceria, e seguramente seria próximo dessa esfera. Portanto, ali são as tomadas de decisões que estão muito além da esmagadora maioria de nós aqui do planeta. E por fim, aqueles que já conseguiram aprender tudo que a escola Terra precisa ensinar, eles já não têm mais que ficar nessa escola, eles mudam de escola. Então eles vão procurar outra esfera, de outro planeta, de outro sistema solar, ou mesmo do próprio sistema solar, para crescer na direção da perfeição. Bom, se o planeta ainda tem 2/3 de nós presos à condição umbralina, é de assustar. E a gente tem que ficar preocupado com isso. E se a gente sabe que isso é uma realidade, porque foi revelada, nós precisamos saber o que é que acontece com essas tais esferas inferiores e umbral. O que são elas? Nós já sabemos que os espíritos imperfeitos, aqueles que ainda estão cuidando mais das coisas da Terra do que das coisas do espírito, são os que habitam esses locais temporariamente. E nós sabemos que eles estão bem destacados, segundo os seus níveis vibracionais. E André Luiz, cuidadosamente, didaticamente, no seu livro Nosso Lar, reservou um capítulo exclusivo para esse tema chamado Umbral, que é o título do capítulo 12. E lá nós trouxemos aqui alguns extratos bem pequenos, que nos dá ideia do que lugar é esse que nós estamos falando e que seguramente vamos passar por curto tempo ou por longo tempo, segundo as nossas maneiras de viver aqui na Terra. E ele começa dizendo: o umbral começa na crosta terrestre. Aí, erroneamente, muitas pessoas, sem uma análise mais aprofundada, dizem: então eu estou no umbral. Você tem que usar a palavra umbral quando você estiver falando do campo espiritual. Se você está encarnado, você não está no umbral. Você está no corpo físico, no planeta Terra. Mas, quando você dorme, você se desdobra. Seu corpo espiritual sai do corpo físico e não precisa dele para poder repousar. E vai se ter com o mundo espiritual. E aí, automaticamente, ele entra no umbral. Aí, para que lugar do umbral ele vai? Ou se ele vai além do umbral, de novo, corre por conta das suas conquistas espirituais, dos seus desejos primordiais. Se ele tem desejos inferiores, não tenha dúvida, permanecerá ligado às esferas inferiores. Se ele tem desejos superiores e está trabalhando para conquistar isso, ele vai se associar a eventos mais elevados de outras esferas. O que é esse umbral, André Luiz? Ele diz: umbral, meu filho, é a zona obscura. O que é um lugar obscuro? Você não enxerga direito, você não sabe o que é direito. De quantos? De quantas pessoas no mundo não se resolveram, presta atenção nisso, não se resolveram, são indecisos a atravessar as portas dos deveres sagrados. Atravessar as portas dos deveres sagrados. Para quê? Para cumprir esses deveres sagrados. E quando eles permanecem por muito tempo nesse vale da indecisão, ou quando eles permanecem nos mais graves movimentos, que são os pântanos dos erros numerosos, automaticamente eles estão presos ao umbral por um tempo. Esse umbral é, portanto, um lugar onde vão as pessoas que ainda não sabem ou não querem saber, ou se sabem não querem agir nessa direção, que são espíritos que estão encarnados na Terra para se espiritualizar e não para se tornar carnal. A carne é o meio pelo qual o espírito usa para poder se elevar, para poder passar pelas experiências. Mas a carne não é a essência, é o meio, não é o fim. É aquilo que nós precisamos, como do aluno que precisa do lápis, do caderno para escrever. O lápis e o caderno fica, mas o aprendizado vai com ele. Assim também é a nossa estada aqui na Terra, um campo de estudo e aprendizado. Quando permanecemos presos às coisas daqui, indecisos quanto a esta realidade, eu não acredito nisso, eu acredito, não acredito, você está indeciso. E você não toma rumos. Então a pessoa, por exemplo, se aposenta, agora eu tenho dinheiro, eu quero curtir a vida. E esquece que tem um mundo de gente sofrendo que não tem dinheiro. E não está pouco ligando para eles, eu trabalhei esse tempo todo, por que ele não trabalhou? Ele começa a colocar em evidência aquilo que de mais grandioso ele tem, chama-se egoísmo. Fica em evidência, cuida só dele e não se preocupa com o outro. Isso é um problema grave. Mas André Luiz chama aqui a atenção para 2 campos que precisamos tomar muito cuidado. Ele chamou vale da indecisão e ele chamou
pântano dos erros numerosos. Ele faz figuras para você imaginar. O que é um vale? É um lugar que você consegue ver até certo ponto, você não consegue ver tudo. O que é um pântano? É aquele lugar que você está com o pé no charco mesmo, você está enfiado na lama. São dois ambientes distintos. Quem está no vale são aqueles que estão indecisos, mas não cometeram crimes perante a lei de Deus. Agora, aqueles que estão nos pântanos, além de indecisos quanto às coisas espirituais, eles estão decididos quanto às coisas criminosas. Cometeram crimes, mesmo que a justiça humana não tenha enxergado. Perante Deus, eles caem aqui e se charfundam nesse ambiente doloroso, que nós vamos ver um pouquinho. Para que serve o umbral, André Luiz? Ele diz, meu filho, o umbral funciona como região destinada a esgotamento. Como se fosse uma purga, que você vai tirando resíduos. Onde se queima, é um processo energético, onde se queima as prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado durante muito tempo, menosprezando o sublime ensejo, a sublime oportunidade de uma existência na Terra. Passais todo o tempo na Terra, gastando todos os seus esforços para juntar coisas, para poder se mostrar melhor do que os outros, para aparecer, para ter satisfeito os seus caprichos, para ter o conforto material. E se esquece que tudo isso é deteriorado, não presta quando você passa por lá de lá. A única coisa que vai servir quando você passa por lá de lá é o que você carrega aqui, sentimento, e é o que você carrega aqui, o aprendizado. As marcas que você deixou nos outros, que você carrega em você, elas vão com você. Agora, a sua herança, as coisas que você juntou, a sua importância social, isso não tem nenhuma serventia do lado de lá. Pelo contrário, é um atrapalho. É por isso que ele diz, queima prestações. Você vai pouco a pouco purgando isso, para que você jogue fora o que não presta e entre limpo para o mundo espiritual. Portanto, o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Somos nós. Concentra-se aí, no umbral, tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Então, interesses mesquinhos, interesses egoísticos, tudo isso não presta. Só vai te atrapalhar do lado de lá. Por isso, se queres vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Ou seja, começa a ver que você não é a essência do mundo, você não é o centro do mundo, você é parte do mundo. E as partes precisam se comunicar para que a harmonia do todo se faça. Enquanto você não compreender e se agir dessa forma, você estará concentrando tudo que não serve para o lado de lá. E é por isso que é interesse nosso que enquanto estamos a caminho, enquanto estamos aqui, porque no momento em que tivermos que fazer a travessia, há uma aduaneira em que você tem que apresentar um passaporte, que chama-se passaporte para a vida espiritual. E dependendo do que você carrega na sua bagagem, você é retido. Isso se chama ficar no umbral. Então cuidado com as bagagens muito pesadas que não têm serventia para lá. Há legiões compactas de almas e resolutas. Quem está lá? Essas almas compactas e resolutas e ignorantes, muitas vezes não sabem exatamente o que fazem, por isso Jesus diz, perdoa, às vezes não sabem o que fazem, que não são suficientemente perversas, portanto não têm a maldade na extremidade, para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosas, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Então são aqueles meio termos. Não pode ir nem para lá, mas também não são levados para institutos correcionais, como, por exemplo, acontece com suicidas que premeditaram o seu suicídio. Eles são levados para instituições correcionais e ali são ensinados a eles as maneiras de viver e levar a vida até o seu fim, sem interrompê-la por moto próprio. E isso é uma bênção, apesar de ser um instituto correcional, não é como aqui da Terra. Eles têm a sua limitação no ir e vir, mas ela não é como aqui. Não há aprendizado ao crime quando se coloca uma pessoa dentro de uma das nossas cadeias. Ao contrário, quando eles entram nesses institutos, aí sim eles aprendem como viver. Então essas almas que estão aqui no umbral não vão para esses lugares, mas também não vão para um lugar como artes em geral. Por quê? Porque não tem condição de estar lá, porque não tem mérito para tal. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separado desses homens apenas por leis vibratórias.
É por isso que a gente está mais perto deles do que a gente imagina. E a influência deles sobre nossos pensamentos e atos é impressionantemente forte. E se não tivermos seguindo o conselho de Jesus que diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, a gente cai muitas vezes por influência deles, que alcança as nossas fraquezas, que nós damos guarida e entramos na nossa bancarrota moral. Não obstante as sombras, porque lá é uma zona obscura, e as angústias, porque lá há muito sofrimento no umbral, nunca, é André Luiz que diz, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito permanece lá o tempo que se faça necessário. Não é por acaso que Jesus diz, e daí não saireis, enquanto não pagardes até o último ceitil. Ou nas palavras de André Luiz, e daí não sairá do umbral, enquanto não queimardes a prestação até o último resíduo que não serve para nada no mundo espiritual. É isso que acontece. Então, quando a pessoa já estiver nesse ponto, automaticamente ele é levado para seu trabalho, para a sua continuidade de vida. Então é muito importante que a gente saiba que tem sempre a proteção divina, apesar dele se sentir sozinho, apesar dele se sentir sem rumo, está sempre alguém. O André Luiz, por exemplo, é clássico, porque enquanto ele não orou, enquanto ele não fez uma prece, ele não viu os espíritos que estavam lá para ajudá-lo. No momento que ele fez a prece, automaticamente ele conseguiu enxergar os benfeitores que o retiraram de lá. Como é que funciona o socorro no umbral? O caso do André Luiz é clássico, mas nós vamos ver um caso que está no livro Libertação, que está entre o capítulo 3, 4 e o 7 principalmente. Aqueles que se interessarem pelo assunto podem buscar com mais detalhes. O que é esse caso? Uma equipe foi montada lá de nosso lar para ir visitar uma região muito densa, no umbral denso, perto da crosta. Aliás, muito próximo da crosta. E para essa visita, eles tinham que descer vibratoriamente, e a cada vez que eles saíam, eles passavam nos pousos, como fossem oásis num deserto, onde eles iam recuperando as suas forças até chegar onde existia uma cidade que eles chamaram de cidade estranha, de tão esquisita que ela era. E após a travessia de várias regiões em descida, essa aspas é do André, com escalas em diversos postos de instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. Lembra que é zona obscura. A claridade solar estava diferenciada. A fumaça cinzenta cobria o céu em toda a sua extensão. E presta atenção, a volitação fácil se fizera impossível. Ou seja, eles vinham descendo, volitando, ou seja, usando a própria propulsão da mente do espírito. Quando chegaram nesse ambiente, a densidade dos fluidos que estavam ali era tão grande que eles não conseguiam se locomover. Como você sair do ar e entrar na água. A sua movimentação na água é muito mais lenta do que a sua movimentação no ar, por causa da densidade dos meios. Aqui é a mesma coisa. A densidade dos fluidos é exatamente essa, elevada. Como é que era o lugar lá? Ele descreveu para nós em detalhes. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. Dá uma sensação de angústia. As árvores não se vestiam de folhagem esparta e os galhos, quase secos, davam a ideia de braços erguidos em súplica dolorosas. Aquele ambiente representava, espelhava a mente dos seus habitantes. Até as árvores que ali existiam eram reflexo da própria mente dos que ali habitavam. Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que se poderá ser situada entre os corvídeos, ou seja, os corvos, crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados, espiando presas ocultas. Dá para ter uma ideia de como é isso quando você assiste aqueles filmes estranhos, né, que aparecem os corvos, tadinho dos corvos. Eles foram colocados com a imagem ruim, exatamente como isso que o André está falando. Essa é uma pictografia que foi feita baseado no que o André descreveu. Daria para eles terem uma ideia de como é a chegada deles nesse ambiente. Mas André Luiz faz uma anotação pessoal dele. O que mais me contristava, o que mais me apertava o coração, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros que ele já estava no conhecimento dele, ele já tinha visitado outros. O que mais apertava o coração dele eram os apelos cortantes que provinham dos charcos, daqueles pântanos. Quem estavam nesse lugar onde eles estavam eram aqueles espíritos que estavam
afundados no pântano dos crimes. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Então ele ouvia gritos, gemidos, várias maneiras de manifestar a dor. Falavam em voz alta, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Geralmente aquele que ri de forma gargalhada mostra a sua ignorância pela sua expressão de manifestação. Apresentavam-se em trajes bizonhos e conduziam apetrechos, pedaços de coisas, para lutar e para ferir. Então, essa é outra imagem pictográfica que dá a ideia da imagem dos habitantes que ali se encontravam, que são seres humanos quando estão encarnados. A oração de agora em diante deve ser nosso único fio de comunicação com o alto. Aqui tem uma coisa extremamente importante. Quando o André Luiz relata isso aqui, o benfeitor diz para ele assim, olha, agora nós vamos ter que nos revestir desse fluido para que eles não nos vejam, porque eles estavam no nível vibracional tão alto que nenhum habitante daquele lugar os viam, como nós não vemos os espíritos desencarnados, que não somos médios. E aqueles precisavam ser vistos, porque eles precisavam entrar em contato com aqueles que estavam lá para fazer o trabalho de desobsessão de Margarida, que era a razão deles estarem lá. E esse processo, quando eles fizeram, eles perderam todo o contato com o alto. Não sabemos que tipo de contato, mas eles tinham um contato direto com a base de onde eles tinham vindo, que era o nosso lar, e eles perderam. A única maneira que eles tinham a partir daquele momento era a oração. Então vejam que coincidência, entre aspas a palavra, com nós quando encarnamos. Nós nos revestimos de um fluido denso que se chama matéria, carne, que nos obstrui a possibilidade de estar em contato direto com o mundo espiritual. E por isso que nós precisamos usar do recurso da prece, como eles passaram também a ter a necessidade de usar. E é por isso que é pouco inteligente, sabendo disso, não usar a prece em seu favor. Porque a prece é o meio de você entrar em contato com aquele que te ajuda, com aquele que te ampara, aquele que está no mundo espiritual. Por isso, orar é, além de tudo, uma coisa muito boa em nosso favor. E aí a descrição do benfeitor para André, dizendo ele, André, não estamos em cavernas infernais, porque abaixo do umbral existem regiões onde habitam espíritos que são chamadas zonas subcustrais, abissais, trevosas, são todos sinônimos. Mas atingimos grandes impérios de inteligências perversas e atrasadas. Usavam a inteligência para o mal. E olha onde estava essa região? Anexo. O que é uma coisa anexa? É uma coisa que se prende. Anexo aos círculos da crosta. Onde os homens terrestres invigilantes, acrescentamos, lhes sofrem permanente influenciação. Aquele que não vigia e não ora está sob o gante deles. Aqui é uma imagem também desse livro, desse livro e desse capítulo que nós estamos falando, em que você vê ovoides sendo implantados na cabeça de uma pessoa encarnada e você vê obsessores da pior espécie ao lado dessa criatura em sofrimento que nós não temos como descrever. Nenhum sofrimento, disse André, agora são palavras dele, depois da morte do corpo, me tocara tão fundo o coração como aquele momento que ele passou lá. Amontoam-se aqui como se fossem lenhos secos, pedaço de pau sobre o outro, milhares de criaturas que abusaram dos segredos, dos sagrados dons da vida. Ou seja, utilizaram os recursos que receberam de Deus, olhos de ver, boca para falar, ouvidos para ouvir. Se usar esses recursos para o bem, não estariam lá. Usaram esses recursos, a mão, as pernas, tudo para o mal. O mesmo recurso que pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. A mesma enxada que é usada para poder capinar, pode ser usada para assassinar. O recurso está em nossas mãos. O que fizeram essas criaturas que estavam lá? Utilizaram para a perversidade. E essa imagem também é pictográfica, mostrando uma imagem do que estaria acontecendo lá próprio. Mesmo os desencarnados têm ovoides implantados. Esgotam resíduos, olha a palavra, depuração, purga. Eles estavam fazendo uma purga, esgotando resíduos envenenados, porque o caso deles não era só dos irresolutos, eram dos criminosos, que acumularam na esfera íntima, lá no mundo interno, através de longos anos vazios, por isso que atacado e varejo, vazios de trabalho edificante,
no mundo físico, quando estavam encarnados, entregando-se presentemente a infindáveis dias de tortura redentora. Torturas redentoras. Parece paradoxal. Como é que uma tortura pode ser redentora? É porque a tortura está esgotando o resíduo que ele tem que suportar. E quando o resíduo for esgotado, ele estará apto para ser dali retirado e começar a nova jornada. E o que mais impressiona, não estamos contemplando senão a superfície de trevosos cárceres a se confundirem com os precipícios subcostais, onde a dor é muito maior. Outro caso, está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 2, que se chama Excursão de Adestramento. Eram 5 pessoas que estavam acompanhadas pelo mundo espiritual por seus méritos para a desencarnação. E eles foram preparados para desencarnar. Durante a semana anterior à sua desencarnação, que os espíritos sabiam quando ia acontecer, eles foram treinados para poder chegar no mundo espiritual e já se ambientar para onde estariam. Então eram espíritos que já tinham algum mérito, não iam propriamente para o umbral, como dissemos, porque estavam assistidos. Com a concordância de Jerônimo, que era o condutor desse trabalho, alguns amigos dos enfermos, todos eles estavam doentes, acompanhar-nos-iam à casa transitória de Fabiano, que era um desses pousos que André Luiz falou lá no livro anterior, em que os espíritos, quando estão desencarnados, passam uma convalescença lá. Eles vão ficar lá como a mãe dá a luz, por exemplo, ao filho, e fica num período de convalescença, de resguarda, como nós chamamos, para se recuperar, ou como alguém que se acidentou e está convalescendo da sua doença. O desencarnado passa, quando merecedor, pelo mesmo processo. O assistente organizou a corrente magnética, então eles são movidos pela força da propulsão, que chama-se volitação através da corrente magnética, tomando posição guiadora, de mãos entrelaçadas para permutar energias em assistência mútua, utilizamos intensivamente a volitação, ganhando alturas. Atravessada a região estratosférica, a ionosfera surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença por causa do afluxo intenso dos raios cósmicos, em combinação com as emanações lunares. Por que trouxemos isso? Porque André Luiz deu para nós precisamente onde eles estavam. Eles estavam entre 50 e 80 quilômetros de altura, além da Terra, além da superfície da Terra. 50 a 80 quilômetros de altura. Os nossos principais satélites estão a 400, 370, alguns mais altos. Então eles estavam abaixo da região onde estão os nossos satélites, atravessando como espíritos. Eu não sei se alguns de vocês se lembram, mas teve um caso que até o próprio Fantástico da Rede Globo mostrou, que mostrava como se fosse um raio de luz entrando no quarto onde o Chico Xavier estava internado, eu não sei se não me falha a memória, era em Belo Horizonte. E isso foi gravado, foi marcado. É isso aqui. Para nós, quando visível, como foi aquele caso, essa travessia é feita assim, ó, muito rápido, e parece um raio de luz, que é realmente o que ele se torna aos nossos olhos. Estava em Uberaba. Obrigado, Paulo. Eu não sabia que era Uberaba. Então, se quiser receber a luz, vai para Uberaba, viu, meu filho? Brincadeira. Tá aí explicado. Então, esses dois lugares, estratosfera e ionosfera, foi o que ele descreveu. E, obviamente, que nós temos os raios cósmicos, é conhecido da ciência, que é uma figura que nós usamos na universidade para dar aula. Então, é uma coisa extremamente comum que André Luiz está falando para nós. Raios cósmicos, tudo isso é normal. Nós temos um campo magnético da Terra que abranda esse impacto que vem dos ventos solares, do impacto que vem dessas emissões cósmicas, enfim, nos protege. O grupo avançou sem recuos até onde? Até que muito além. Então ele não diz quanto além de 80 quilômetros de altitude, mas ele diz muito além. E ele diz avançou, avançou, avançou. Significa que eles andaram muito para chegar na casa transitória de Fabiano. E aí eles conheceram, eles foram recebidos pela irmã Zenóbia, que era responsável por aquele pouso, que iria receber aqueles desencarnantes que estariam ali se convalescendo. Só para a gente ter uma ideia, o Dimas, que era um dos desencarnados, ele estava embriagado de felicidade, porque aquele era um ambiente que ele nunca frequentava quando desdobrava no sonho comum. E ele estava sentindo um alívio, porque ele estava com uma doença que o avassalava muito enquanto no corpo. E ele estava muito feliz por estar lá e perguntou, de tão alegre que ele estava, para o padre Hipólito, que era um ex-padre, na verdade,
se eles não estavam em algum lugar de Marte. E o padre para ele, meu filho, não, Rio, né? Aqui ainda é a Terra mesma, estamos muito longe de Marte. Então veja como a gente, quando vai para lugares que não são habituais, quando encarnado, a gente pensa, como Dimas, que a gente está fora do planeta, mas é o próprio planeta. Agora, os espíritos que nós vimos aqui são todos de terceira ordem, mesmo esses que foram acompanhados. E os de segunda ordem, para onde eles vão? Eles nós sabemos, eles vão para uma dessas 3 esferas. Normalmente para as 2 primeiras, que são os mais comuns. Como é que eu sei disso? O André Luiz que contou para mim, para você e para todos nós. Ele guardou um capítulo que ele chamou de sonho. E nesse capítulo ele conta um sonho que ele teve. Então, espírito dorme? Espírito dorme. Mas você vê lá no Allan Kardec falando que o espírito nunca dorme. O espírito, essência, nunca dorme, mas o corpo físico dorme quando você está aqui na Terra e o espírito com o corpo espiritual vai para o mundo espiritual. Quando você está no mundo espiritual, você tem um corpo espiritual que é revestido por uma matéria que o mundo espiritual te oferece, e quando você dorme, a sua essência sai desse corpo espiritual denso que tem lá, para eles não denso, quer dizer, para eles denso, para nós não, e eles saem do corpo e vão para onde lhe apraz e onde eles podem ir. Então, o André Luiz estava lá em nosso lar, trabalhava e ele foi dormir. Como ele disse, ele estava dormindo e fazendo o que todos nós estamos fazendo. A prece antes de dormir. É muito importante isso. Pedir a Deus, pedir aos benfeitores, a Jesus, para que a nossa fase durante o sono seja assistida por benfeitores, que possamos ir para lugares dignos. E daí a instantes, depois de pegar no sono, ele sentiu sensações de leveza e ele teve a impressão de ser levado a um pequeno barquinho rumando a regiões desconhecidas. E alguns minutos, e ele diz que isso é preciso, ele se viu à frente de um porto maravilhoso, onde alguém lhe tinha chamado com especial carinho. Essa imagem pictográfica do que seria o sonho dele, ele se desdobrando, ele no barquinho, e ele sendo recebido pela mãe dele. Como ele disse, ele abraçava a mãe dele com transbordamentos de júbilo. Atenção, nós temos aqui uma coisa importantíssima. Na família de André Luiz, eram 3 habitantes aqui na Terra. O pai, a mãe e o André Luiz. Os 3, pelo menos, ele destaca na obra dele. Quando desencarnaram, 3 moradores da mesma casa, durante muitos e muitos anos, foram para 3 lugares distintos. A mãe foi para uma esfera elevada, o André Luiz passou 8 anos no umbral, depois foi recolhido para o nosso lar, que ainda é umbral, e o pai estava no umbral denso, ainda preso ao ouro, porque ele era um onzenário, emprestava dinheiro a juros elevadíssimos, escorçantes, e inclusive André Luiz passou um vexame no mundo espiritual com uma família, um dos meninos da família, que o pai havia feito o drama de tirar tudo deles, colocá-los na miséria. E esse pai estava lá. 3 almas morando no mesmo lar, 3 destinos espirituais, num plano espiritual. Por quê? Porque a mãe vivia para o bem. O pai fazia, a mãe tentava corrigir por tora para poder diminuir a dor do que o pai causava. E o André Luiz, irresoluto, vivia a vida, curtindo a vida, tomava o seu uísque, dava uma escapadinha no lar, se envolvia com sexualidade ruim, tanto é que ele teve sífilis, e por aí afora, preso às coisas do prazer, da carne, das sensações. 3 almas no mesmo lar, 3 planos espirituais distintos. Fui conduzido então por ela, pela mãe dela, a mãe dele, o prodigioso bosque onde as flores eram dotadas de singular propriedade. Qual era? Retinham a luz, revelavam a festa permanente do perfume e da cor. Então essa imagem pictográfica, onde eles extraem as essências dessas vegetações de lá, que servem como medicamentos para tratamentos em nossas casas espíritas, por exemplo. E ele disse que o sonho dele não era tal como o que acontece aqui conosco. Ele sabia perfeitamente que deixara o veículo físico, né, que seria o corpo espiritual mais denso dele lá, no apartamento das câmaras de retificação, onde ele trabalhava, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Ele tinha noção absoluta de espaço-tempo que nós não temos quando estamos aqui encarnados, porque a nossa matéria é muito mais densa do que a matéria dele lá. E ele vai falar da mãe dele, como é que é a fisionomia dos habitantes dessas esferas mais elevadas. Ele diz que a mãe dele estava mais bela do que nunca. Então a mãe dele já tinha tomado uma outra feição. Seus olhos de Madonna, olha como ele usa para comparar, Madonna, pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me nos gestos de ternura, fluidos criadores de energia novas, a par de cariciosas emoções. O simples toque da mão dela sobre ele era como se fosse um passe.
Aqui é um apanhado ligeiro. Convidamos a todos a explorar o assunto que André Luiz nos ofereceu com grande profundidade na sua obra, para que nós reflitamos. A pergunta que nós vamos deixar aqui para cada um intimamente fazer: que esfera espiritual está me esperando? São esferas de alegrias, como essa aqui, ó. Isso aqui é o espírito Voltei, no livro Voltei. Espírito Jacó, voltando com mais 14 desencarnados, que foram acompanhados diretamente pelo Dr. Bezerra e equipe, que foram levados às esferas compatíveis com as suas realidades espirituais. Observem as crianças. Elas volitam. Eu fico pensando nas cuidadoras que não volitam, coitadas. Como é que elas vão cuidar desses bichinhos? Vem cá, menino. Diz-me danado, vem cá. É esse tipo de vida que você tem lá. As crianças são alegres. Olha os alegres movimentos. Olha a recepção. É tudo felicidade. Os abraços. Esse aqui é um ex-membro da Federação Espírita Brasileira do século XIX, encontrando o vice-presidente da FEB, que foi Frederico Figner, que era desencarnante no começo do século XX. Voltamos à pergunta: que esfera está me esperando? Esfera de decepções? Eu tenho que analisar isso intimamente. Esse André Luiz, provavelmente nós temos médicos aqui. Ele era um médico respeitável na sociedade. Ninguém punha a mão no fogo para dizer: esse André Luiz não vale nada, eles são sem vergonha. Não. Ele era tido a conta de socialmente uma pessoa respeitável. Respeitável pela aparência. Mas o mundo íntimo dele era irresoluto e ainda caminhando para a perversão. E esse André Luiz, quando desencarnou precocemente, por isso foi chamado de suicida, isso é chamado suicídio indireto, ele se matou pouco a pouco com a vida que ele adotou para si. Esse André Luiz foi para esse ambiente. Você vê figuras que são assustadoras, porque o perispírito, ele é plástico e ele se molda segundo as impulsões da mente da própria criatura que habita nele. Pode se transformar até num ovoide, como nós vimos no livro Libertação. E aqui eles permanecem durante um tempo purgando, fazendo com que aquele fluido envenenado seja pouco a pouco deixado ali. E ele viveu um drama. Ele diz que não adestrara, não treinara órgãos para a vida nova. Então, ele tinha órgãos para a vida terrena, mas não tinha para a vida nova. Ele era literalmente um analfabeto, não estudou a espiritualidade, não estudou o que ele é, espírito. Era justo, ele concordava que aí ele despertasse, olha a palavra, desperta. Disse Paulo: acorda tu que dormes. Ele só acordou depois que passou para o lado de lá. E ele apareceu do lado de lá como aleijado. Por isso ele é o paralítico da alma. Jesus não veio curar os paralíticos do físico, não. Essa paralisia volta. Ele veio curar a paralisia do espírito. É essa que gera a paralisia do corpo. Ou como um mendigo infeliz que perambula à mercê de impetuosos tufões. Como nesse caso, quando ele, depois da prece, quando não suportando mais a dor que lhe avassalava, ele fez a prece e viu os benfeitores que o recebiam. Ele era um mendigo, rastejava, implorando por alimento espiritual. E André Luiz adverte-nos, a todos nós: acendei vossas luzes antes, quando nós estamos aqui, de atravessar a grande sombra, porque a zona é obscura, não nos esqueçamos disso. Essa é a grande sombra que nós vamos ter que atravessar. Será que nós já acendemos a nossa luz? Jesus disse: brilha a vossa luz diante dos homens, glorificai o vosso Pai. Não sejamos cegos da alma. Nós já temos toda a condição de saber como viver na terra, sem que precisemos despertar do lado de lá para saber disso. E diz ele: buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. A verdade é que você é espírito imortal e que você foi criado para ser feliz, para voltar ao Pai de onde você veio, para ser perfeito. Mas tem muita gente que não sabe o que é a verdade. Como aquele que autorizou a crucificação de Jesus diz que é verdade. E ele recebeu de Jesus o silêncio. Por que o silêncio? Porque ele estava diante da verdade. A verdade estava lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E esse governador da Galileia daquela época estava diante da verdade e não a enxergou. Para que a gente se prepare. Uma sugestão. Essa questão 165 do Livro dos Espíritos. Perguntou Allan Kardec:
o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação que a gente passa no mundo espiritual? André Luiz passou 8 anos de perturbação. Essa situação que nós estamos fazendo aqui, estudar, gastar tempo com isso, dedicar horas para isso ajuda alguma coisa? E os benfeitores disseram assim, influência muito grande. Por quê? Porque o espírito, meu filho, já compreendia de antemão essa situação antes de ir para lá. É como se você fosse fazer uma viagem para o exterior e você estudasse o lugar do exterior que você vai antes. Você se prepara, pelo menos para o geral. Você não vai ser surpreendido com grandes surpresas ou novidades. Você vai ter basicamente aquilo que você já conhecia chegando lá. Isso, portanto, é uma ajuda especial. Mas o Espírito de verdade chamou-nos a atenção. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Amar é o primeiro ensinamento. Instruir é o segundo. Então, você pode ser aquela pessoa que sabe tudo de espiritismo, conhece tudo de evangelho. Mas se você não viver o que sabe, torna-se mais grave e complicado para você. Porque a prática do bem, fora da caridade não há salvação. E a consciência pura, viver em paz consigo, onde estiver e com o meio onde você estiver, a qualquer hora, em qualquer momento, exercem muito maior influência do que nós imaginamos. Você pode não saber nada dessas coisas de espiritismo, você nunca pode nem ter entrado numa casa espírita, não saber nada disso, mas você fez o bem durante a sua vida toda. Você pode ter certeza que vai ter alguém do seu lado que sabe de espiritismo que vai te conduzir, que vai te ajudar. Lá naqueles 15 desencarnados que o Dr. Bezerra conduziu no livro Voltei, tinha uma senhorinha que não conhecia essas coisas. Mas ela dedicou a vida todinha dela dando aula numa escola rural da década de 40 neste país. Quem sabe o que é a década de 40? Só para termos uma ideia, a expectativa de vida era cerca de 40 para 50 anos. Ela anulou os seus propósitos de querer ser mãe, de ter um esposo, e foi gastar toda a vida dela para quem ninguém queria gastar. Aqueles que eram marginalizados, esquecidos, são os meninos da zona rural da década de 40 desse país. Hoje as coisas não são assim. E essa senhora era a única dos 15, e inclusive o doutor Frederico Figner, que estava entre os 15, que emitia luz própria. Ela tinha luz própria. Eles não. Os outros 14 eram todos apagados, porque ela tinha feito a recomendação que Jesus falou. Brilhe a vossa luz diante dos homens, glorificai o vosso Pai. Ela fez o que se chama renúncia de si mesma para que o outro crescesse. Por isso, espíritas, recomendação para todos nós. Amai-vos. Portanto, diz Kardec, depende de cada um de nós tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa. Mais ou menos agradável ou dolorosa. Veja que Kardec não usou o termo umbral, mas usou o termo passagem. Que umbral é passagem. Por isso foi que Jesus disse a cada um segundo suas obras. E como começamos, terminamos com ele. Não se turbe o vosso coração. Credes primeiro em Deus. Credes também em mim, porque eu e o Pai somos um. Há muitas moradas na casa dele, do meu Pai. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Pronto. Max, tudo bem. Então, muito obrigado pela sua explanação, conhecimento muito rico. A gente agradece bastante e que volte sempre aqui, que nós sempre estaremos te aguardando, porque você nos ajuda muito. Todos nós precisamos de orientação. Então, antes da gente partir para a segunda etapa do nosso trabalho de hoje,
que é o passe, a gente agradece imensamente e convida todos para cerrarem seus olhos e lembrarmos que esta passagem merece todo o nosso amor, todo o nosso engrandecimento na ajuda do próximo, na ajuda de nós mesmos, para ajudarmos o próximo. Que possamos, cada dia mais, buscarmos burilar as nossas imperfeições, procurar tornarmos melhores, para que possamos, em todos os momentos da nossa vida, no nosso cotidiano, exercer a bondade. E assim, angariarmos aquilo que nos traz paz e que leva paz. Muito obrigado a todos, tenhamos uma excelente semana, que saibamos aproveitar cada minuto, cada segundo, num propósito positivo, porque isso nos leva ao ensinamento maior em busca do amor. Muito obrigado novamente e que tenhamos muita paz e luz, e que assim seja. Despedimos de quem nos acompanha remotamente pelas redes sociais e convidamos aqueles que tiverem possibilidade de vir a acompanhar a presença. Muito obrigado.